Bom dia, pessoal. Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Bom dia, Sarinha, Carlinha. Bom dia, Soninha. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bom dia, Douglas. Bom dia, Lores. Bom dia, Lucinha. Como é que vocês estão? Bom dia, Bia. Bom dia, Carolzinha, minha cunhada. Que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Bom dia, Mairinha, Jojo. Bora para mais um dia que o Senhor já fez, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos estudar Mateus, capítulo 3 e 4. É com grande alegria que nós estudamos aí mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu acordei, olhei no espelho e lembrei de Tiago 1,17, porque toda boa dádiva, porque todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Meu cabelo e minha beleza acordou sem sombra de variação. Bom dia, galera! Tô gostando de ver em todo mundo acordando cedo para estudar a Bíblia. Gente, eu creio num avivamento que vai vir pela palavra. Eu creio nas coisas do alto que Deus tem para entregar pra gente e pra gente caminhar em cima disso, sabe? Deus tem pressa na palavra. Tava olhando nos Instagram de pessoas que fazem devocional, tá todo mundo lendo palavra, tá todo mundo querendo mais de Deus, e isso é uma glória muito grande, né? Bom dia, Luísa, bom dia, tia Janinha, Silvana, Tássia, bom dia, Lude. Bora, né, gente? Bora! Partiu. Vou ler hoje NVI, NVT, que é a minha, e ora com a King James, tá bom? As traduções para vocês acompanharem aí. Ô Tássia, sua Bíblia já chegou? Me conta. Vamos orar e falar com o Senhor. Já pega aí seus marca-texto, pega a sua caneta, a sua lapiseira ou o seu lápis pra gente poder riscar a Bíblia, tá? Pega seu caderninho de anotação. Amém. Jesus, nesta manhã nós queremos te render graça. Pai, como é bom e como é precioso aprender mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render toda a nossa vida em gratidão ao Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor nesta manhã e te falar, papai, como o Senhor é bom. Graça nós te damos, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, todo o domínio, Pai, pertence ao Senhor. Pai amado, nesta manhã eu declaro que venha o teu reino sobre nós, que venha a tua justiça sobre nós, Pai. Meu Deus, nos ensina nessa manhã a amar, Pai, na medida que nós somos amados. Nos ensina a perdoar na medida que nós somos perdoados. Pai amado, que nenhuma brecha, que nenhuma legalidade que possa permanecer do nosso meio, Pai, impedindo que o Senhor venha ministrar sobre o nosso coração, sobre cada vida. Nesta manhã, Pai, eu oro para uma purificação do alto, para uma purificação da mente, uma purificação do coração, para que nós possamos, Deus, alcançar um lugar no Senhor. Eu declaro mentes abertas, eu declaro, meu Deus, um coração aberto, uma terra boa, uma terra fértil, Pai, para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, vem transformando, vem mudando o nosso coração, vem mudando, meu Deus, a nossa forma de olhar para o Senhor. Pai amado, como nós temos olhares, Pai, às vezes de uma justiça muito alta, a nossa justiça ela é terrena, nós não entendemos, Pai amado, da justiça do Senhor, mas nós queremos aprender um pouco mais a cada dia. Nos dê sabedoria nessa manhã, Deus, nos dê entendimento para compreender a Tua palavra, Pai. Nos livra, Deus, de todo ensinamento, de toda teologia, mas nos dá uma revelação do alto. Nesta manhã, Deus, venha com a palavra rema sobre a nossa vida, uma palavra transformadora, a qual vai nos alimentar, a qual vai permitir, Pai, de nós percorrermos mais uma jornada com o Senhor, Deus. Vem com palavra que transforma, vem com revelação do alto nesta manhã, em nome de Jesus. Pai amado, eu já oro por uma porção do Teu Espírito sobre a casa dos meus irmãos. Pai amado, que nesta manhã eles possam mesmo concentrar em Ti, que eles possam receber do alto, Pai, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida deles. Não existe poder em mim, não existe virtude em
mim, mas existe virtude no Senhor. E aquele que te tocar nessa manhã receberá dessa porção. É em nome de Jesus que eu te convido, Espírito Santo, para estar sobre nossas vidas nesta manhã e nos ensinar na tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já abençoo a sua casa, abençoo o seu lar. Bom dia para aqueles que eu ainda não vi, para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Só lembrando que hoje eu acordei lembrando lembrei de primeiro, não tem primeiro, é Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 3 e o capítulo 4, tá? O título da minha Bíblia está escrito assim: João Batista, ele prepara o caminho. Naqueles dias, João Batista, ele apareceu no deserto da Judéia e ele começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando ele disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para eles. Para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da história de João Batista, ele nasceu cerca de 6 meses antes do nosso Senhor Jesus chegar. Ele era um primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias, eles eram da linhagem sacerdotal. Eles cuidavam das coisas do Senhor. E ali Deus, ele faz com que Isabel, ela fique grávida, né? E explicou todo o propósito de João Batista. O propósito de João Batista era anunciar Jesus, era preparar o caminho do precursor, né? O caminho do Senhor Jesus. E João Batista se levanta e quando ele cresce, ele vai para o deserto, ele come coisas específicas, ele veste-se de forma diferente, porque ele tinha um propósito a cumprir e o seu propósito era anunciar que Jesus Cristo já estaria vindo. Essa passagem, ontem eu falei um pouco disso. Se você perdeu a explicação, a introdução de Mateus, te convido a voltar na live de ontem, para você entender um pouco mais sobre Mateus. Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei e ele faz questão de trazer referências proféticas de quando a palavra ela estava se referindo ao momento em que Jesus chegaria nessa terra. Os profetas anunciam várias profecias acerca do Messias, acerca de João Batista, acerca das coisas que iriam acontecer. Então aqui, olha, quando ele fala, Mateus fala assim: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram estrada para ele. Eu puxei um parênteses ou uma aspas e escrevi: esse texto está em Isaías 43 e 5. Mateus, ele faz questão de deixar os versículos bíblicos provando para todo aquele povo que Jesus era aquele a quem eles esperavam, né? Aquilo que eles estavam vivendo fazia parte de uma profecia dos antepassados dele. As roupas de João eram tecidas pelos pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão, ia a ele. Quando confessava seus pecados, eles o batizavam no rio Jordão. João Batista, ele entendia que o batismo era arrependimento de pecado. Então, quem deve se batizar? O batismo é para aqueles que se arrependem do seu pecado, aqueles que reconhecem que é pecador, que precisa de Jesus para se purificar. Então, naquela época, começou-se como um ato, e hoje nós continuamos fazendo esse ato. E eu vejo muitas pessoas falando assim: eu vou me batizar só quando eu me sentir preparado, eu vou batizar só quando eu tiver um convencimento melhor, eu vou me batizar quando eu parar de pecar. Eu quero te trazer uma notícia que talvez não vai ser uma notícia muito boa, mas nós nunca vamos conseguir parar de pecar, nós nunca vamos conseguir ser bons o suficiente para falar assim: agora sou bom, agora eu quero me batizar. O batismo é para todos aqueles que querem sinalizar, fazer de forma simbólica e dizer: oi, Jesus, eu te reconheço como meu Salvador.
Salvador, eu quero e necessito me batizar. Eu preciso passar por essas águas que vai trazer purificação para os meus pecados. Agora, parar de pecar? Nós nunca vamos parar de pecar. Eu lembro que há uns dias atrás nós tivemos um batismo na comunidade, a gente tem feito um trabalho lá na comunidade, pessoas passaram por um discipulado, conheceram Jesus e elas se interessaram por batizar. E quando uma das pessoas foi se batizar, ela chegou a compartilhar com os vizinhos e o que os vizinhos falaram com ela foi: não batiza, porque toda vez que alguém batiza, a aprovação ela aumenta, se a pessoa batiza, ela começa a passar por prova e um monte de coisa começa a acontecer na vida daquela pessoa. Se você errar, vem demônios mais fortes, vai morar na sua casa e tal. E isso é uma mentira. Porque tem 12 anos que eu me batizei e 12 anos que eu declaro que eu fiz a melhor escolha da minha vida. A minha vida é perfeita? Não. Eu sou a melhor, eu sou a mais santa do mundo? Não sou, longe de mim isso. Mas eu reconheci um dia que eu precisava desse batismo, eu precisava reconhecer Cristo na minha vida. E o batismo nada mais é do que você declarar todos os dias: eu te escolho, Senhor. Eu escolho não mentir. Eu escolho não pecar. E aí o rapaz ele veio falando comigo assim: porque eu batizei e passou 2 anos eu desviei. Você desviou porque você quis. Você desviou por conta das escolhas que você fez. Porque Jesus não faz ninguém desviar. Pelo contrário, Jesus nos aproxima e nos mostra o Pai. Ele nos revela quem Ele é. Agora nós erramos por conta de quê? Consequência das nossas escolhas. Nós erramos por quê? Porque nós escolhemos. E o que João Batista está declarando aqui no deserto é: eu vou estar aqui de uma forma simbólica e eu vou preparar o caminho para alguém. Nesse lugar eu quero fazer com que vocês voltem ao lugar de arrependimento. Eu não sei se você já é batizado, se você tem esse interesse em se batizar, mas o batismo ele é uma ordenança do Pai. Aqueles que reconhecem Jesus como Cristo, Jesus Filho de Deus, e aceita Ele como suficiente Salvador, precisa descer as águas, precisa se batizar. É quando a gente fala que o velho homem ele morre, mas na verdade o velho homem ele não morre. Ele está bem vivo dentro de nós todos os dias e é necessário nós renunciarmos à nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres, porque do contrário ele vai viver. Dentro de nós há uma milita todos os dias entre a carne e o espírito. Um guerreia contra o outro, um choca com o outro todo dia. A sua carne diz: vamos comer, vamos comer, vamos comer. O seu espírito fala: para de comer. Você tem que emagrecer. Olha, prepara o seu corpo aí, o seu corpo tá fraco, o seu colesterol tá alto, sua diabetes tá descontrolada. O batismo da Igreja Católica tem o mesmo significado? Não, não tem o mesmo significado, porque na Igreja Católica eles batizam a criança assim que ela nasce. Então, quando uma criança nasce, ela ainda não consegue reconhecer o pecado que ela tem. E o batismo significa arrependimento de pecado, significa: por favor, Cristo, eu me arrependo do que eu fiz, eu tenho consciência que eu sou falho e eu preciso me redimir. Por isso que muitos batizam na Igreja Católica e quando passa a ter um conhecimento, vai seguir a igreja evangélica, ele batiza novamente. Eu fui dessa forma, eu me batizei quando eu era pequena, bebê, e quando eu fiz 18 anos, eu me batizei de novo, 18 não, 19. Eu me batizei com 19 anos de novo. Por quê? Porque uma criança não reconhece o pecado que ela tem. Por isso que esse batismo não é válido. O batismo é para aqueles que se arrependem. Seus pais não podem se arrepender por você. Tá bom? Respondida a pergunta, Tássia? Então, o batismo é isso, arrependimento de pecado. E olha o que acontece. João, ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham de um lugar para o batismo, para o lugar do batismo, e eles repreendeu abertamente, dizendo: raça de víboras, exclamou, quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Gente, vamos parar aqui para a gente entender quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Não sei se vocês conhecem, alguém sabe o que é fariseu, quem que é saduceu? Coloca aí para mim quem não sabe também o que é. Os fariseus, eles eram um grupo de religiosos, pessoas que eram zelosas, pessoas que tinham um estudo muito alto da lei, dos mandamentos do Senhor. Os fariseus, eles eram muito rígidos, porque eles passavam a vida toda estudando a lei. Sabe, eles passavam o tempo todo aprendendo mais dos mandamentos, aprendendo mais daquilo que Moisés ele tinha escrito, e eles eram rigorosos e queria que
todo mundo cumprisse as ordens da lei. Só que eles eram um público muito hipócrita, porque eles conheciam todo o Novo Testamento. Gente, naquela época, uma das profissões bem-sucedidas, uma das posições bem vistas na sociedade era ser fariseu. Mas para ser fariseu, a criança ela tinha que estudar, ela tinha que decorar, não era aprender, não é falar a essência do Velho Testamento. Uma criança ela tinha que aprender o Velho Testamento todo. Eu creio que muito nova ainda, ela tinha que ali saber o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a criança tinha que decorar esses livros. E ao longo da caminhada de estudo para ser fariseu, ele tinha que estudar e decorar todo o Velho Testamento. O Velho Testamento ele vai de Gênesis até Miqueias ou Malaquias. Vai de Gênesis a Malaquias. Então, para ser um fariseu, ele tinha que decorar toda a escritura. Então, isso era uma tarefa fácil? Não era. E entrava 1, entrava 2, a vaga no final ficava ali 3. Imagina quantos alunos não entravam na sala, quantos alunos não passavam ali para a próxima fase, supondo que tinha 30 alunos numa sala e eles tinham que esses 30 alunos decorar o Velho Testamento. Eu imagino que por conta de uma vírgula, por conta de uma palavra mal colocada, aquela pessoa era desclassificada para ser fariseu. É tanto que quando a criança ela formava ali, ela tentava entrar para esse cargo de fariseu e ela não conseguia, era aí que ela ia seguir a profissão do seu pai, porque a primeira profissão era como se fosse os médicos de hoje, sabe? Porque hoje muitos tentam fazer medicina, muitos querem essa profissão por ser uma profissão muito visada. Quando eu tinha 5 anos, 6 anos, quando me perguntava a profissão que eu queria ter, eu queria ser médica. E aí, se você não consegue ser médica, você vai tentando outras profissões. Assim era o fariseu. O fariseu era um público religioso, rigoroso e muito zeloso com a lei de Deus. Porém, era um público hipócrita, porque eles conheciam a lei, eles entendiam da lei, mas eles não conseguiam viver a lei. Eles não conseguiam praticar. É tanto que Jesus, nós vamos ver ao longo aqui de Mateus, Jesus vai bater muito, vai falar assim, para de ser fariseu. Para de ser um povo que conhece a palavra, mas não pratica. Isso Jesus fala conosco nessa manhã. Para de dizer que você tem anos de caminhada cristã se você não tem seu caráter transformado. Se você consegue falar em línguas, mas não tem domínio próprio. Para de querer chegar num lugar julgando a vida do outro e falando que o católico tá errado, que o cara que tá na Umbanda ele tá errado, mas quando na verdade você não tem amor de Cristo. Sabe? Para de ficar colocando régua desigual na vida do outro. Antes, olha para a palavra e trabalha na sua vida. Porque Deus ele quer fazer uma mudança, não é de fora para dentro, mas ele quer fazer uma mudança de dentro para fora. Nós começamos a falar, nós abrimos a nossa boca e começamos a transmitir daquilo que nós recebemos do Pai. E muitos não têm autoridade para falar da palavra de Deus porque não vive. Tem muitos querendo falar assim, nossa, fulano de tal foi preso porque foi pego com droga, fulano de tal foi preso porque matou, porque roubou. E eu sei que tá dentro da igreja, toma ceia e ainda faz fofoca, tá brigado com seu irmão. Sabe, uma das coisas que a palavra do Senhor, ela condena, é contenda entre irmãos, é fofoca, é dissensão dentro da igreja, é você pegar na ceia com raiva do seu irmão. Eu quero te dizer uma palavra dura nessa manhã, perdão tem que ser liberado, conserto tem que haver dentro da igreja, você não pode estar brigado com seu irmão. Não adianta nada você querer dar o seu dízimo, entregar a sua oferta, participar da ceia, da comunhão de Cristo, se você está brigado com seu irmão. Se você não consegue olhar para o irmão que está dentro da sua casa. Se por conta da blusa que alguém pegou emprestado que não te devolveu, você está chorando até hoje. Chega perto do seu irmão e fala assim, devolve minha blusa. Por conta de uma roupa que seu irmão cortou, por conta de um chinelo que ele rebentou, por conta de uma roupa que sua mãe jogou fora, por conta do carro que seu pai não quis emprestar. Tem um tanto de gente ficando brigado por pouca coisa. Você é fariseu, sabe da lei, não pratica. Tá vivendo na roda de escarnecedores, tá tomando conselho com quem é ímpio, você não tá tendo atitudes de sabedoria. Fariseu é esse público. É esse público que conhece a palavra de Deus, mas não consegue praticar. E a palavra está falando que os fariseus, eles chegaram ali naquele lugar onde João Batista estava batizando. E os saduceus também chegaram. Fariseus,
pessoas que estudavam a lei, tinham uma formação para isso, mas não praticava. Saduceus eram sacerdotes, uma linhagem que era um povo político, um povo cheio de poder, de autoridade, mas eles não, era uma elite religiosa de sacerdote, mas era um outro público que tinha influência, mas não exercia a influência de forma certa. Povo cheio de rei na barriga. Para os dias de hoje eu vou falar que é os que têm rei na barriga. Pessoas que estão ali falando, porque eu tenho conhecimento, eu fiz doutorado, eu fiz pós-graduação, eu me especializei em tal coisa. Mas você se especializou para quê? Se você não manifesta as coisas que vêm do céu. De que adianta, gente? Vai correr pelo vento? Vai buscar uma coisa que não tem raiz, não tem propósito? Sabe? Quantas pessoas hoje têm caminhado para ser conhecedores, para ter ensinamentos, para ser sábios, mas não conseguem praticar. Vejo muitas pessoas estudando provérbios e fazendo teologia em provérbios, mas não conseguem guardar a língua, não conseguem agir sem pensar antes. Sabe? Fala no impeto da raiva, da ira, não pensa. Ontem nós vimos José. José falou muito comigo ontem. Ele queria desfazer o casamento com Maria. Um homem justo, um homem que tinha um coração reto, falou assim, olha, eu não vou desfazer o casamento com ela publicamente para ela não ser envergonhada, mas eu não quero mais ficar casada com ela porque ela está grávida. É lógico, até aquele momento José não entendia que Maria estava gerando um filho de Deus, mas a palavra vai dizer que José, ele vai orar. Ele vai refletir sobre aquilo que ele estava fazendo. Era um homem que conhecia a palavra, embora era um mero carpinteiro. Ele conhecia Deus e ele falou assim, eu preciso pensar antes de agir. Isso é prudência. Quando a gente pensa antes de executar algo. E aqui João Batista está falando que aquele fariseu e os saduceus, eles chegaram no lugar do batismo. E João fala com eles, raça de víboras, enganadores. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Quem convenceu a vocês a fugir da ira que está por vir? Provem as suas ações que vocês provem em suas ações que vocês se arrependeram, porque eles sabiam que eles tinham que mudar a atitude, eles sabiam que o comportamento deles de uma vida cristã tinha que ser diferente, porém eles não provavam por suas ações. E vou falar, isso serve para nós. Não adianta a gente estar aqui estudando Mateus, entendendo sobre o arrependimento, quando na verdade a gente não se arrependeu. A gente tem remorso pelo pecado de ontem, né? Nós precisamos nos arrepender. Raça de víboras, coração enganoso é o nosso. Quem está ensinando a gente a fugir da ira do Senhor que está por vir? Provem as suas ações. Provem em suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão, porque isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora, mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar a raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Grifa isso aí, coloca marca-texto. Olha, toda árvore, mesmo o machado do julgamento... Peraí, coloquei errado. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Isso é muito sério. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Isso simboliza pessoas que entram na presença de Deus, não se arrependem, não gera fruto, não querem caminhar com Jesus, conhecem da palavra, mas não manifesta do conhecimento que tem. João Batista está chamando a gente para um arrependimento. Bom dia, José Emílio. Deus está chamando a gente para um arrependimento. Arrependa dos seus maus caminhos, arrependa das suas más obras, daquilo que o seu coração está inchado, sabe? Esvazie de tudo que você tem e volte o seu coração com simplicidade a Deus. Deus não se agrada, não é de você vir para Ele com palavras maravilhosas. Eu tenho um certo pânico com quem vai orar e está conversando normal, mas na hora da oração fala assim, Senhor, Deus poderoso, eterno, Pai, soberano, Deus, que nananana. Pânico, giriza que eu tenho disso. Porque isso mostra uma religião e não mostra intimidade. Eu falo com Deus assim, papai,
Ô Deusinho, ô Paizinho. É da mesma forma que eu tô conversando com você. Por que eu converso com você num tom de voz e quando eu vou me chegar a Deus eu tenho que falar soberano, eterno, exaltado, magnífico, poderoso Deus? Não, Deus ele quer relacionamento. E quando nós temos relacionamento com uma pessoa, nós não nos achegamos diante dela com protocolo. Se nós achegássemos hoje diante de uma rainha, diante de um rei, nós falaríamos, bom dia, Vossa Excelência, Excelentíssimo, a Vossa Alteza, Alteza Real. Nós nos chegaríamos de acordo com cumprimentos que devem ser exercidos para aquele tipo de pessoa, mas porque nós não temos relacionamento e por isso elas têm que ser tratadas com uma certa reverência. Os juízes, doutor, doutora, né? A gente se achega com esse protocolo, mas quando nós temos relacionamento, nós chamamos de amigo, nós chamamos de miga, de brother, de irmãozão. Eu todo dia chamo aqui amiga. Ô amiga, eu chamo a Cacau de amiga porque ela é minha amiga, ela tem relacionamento comigo, nós temos um relacionamento próximo. Então, quando nós temos relacionamento com Deus, nós não chegamos diante dele com protocolo. Ei Letícia, que saudade de você, seja bem-vinda, viu? Nós estamos estudando Mateus, agora nós estamos aí indo para o versículo 11, tá? Seja bem-vinda. Muita saudade de você, fiquei feliz de você ter entrado. Gente, a palavra está dizendo que toda árvore que não produzir fruto, ela vai ser cortada. Gente, cortada. Sabe, tem árvore que está aí vistosa. E aí eu lembro daquela passagem da videira, né? Que não tinha frutos. Ela tinha folhas, mas ela não tinha fruto. E naquela época, se a videira tinha folhas, significava que tinha fruto dentro dela. Jesus chega para ela e fala assim, me dá um fruto aí, videira. E ela falou, não tem fruto não, só tem folha. Ah, você está mostrando algo que você não é? Eu vou te queimar. Queimo e pronto, acabou. Agora você não vai dar fruto nenhum. Acabou, cortou, lançou fora. A figueira secou. Não vai produzir mais. Tem muitas pessoas que colocam uma bela roupa, que colocam uma bela máscara, que se apresenta diante da sociedade na melhor versão, mas quando você vai olhar o coração tá podre. Você tá mostrando folha, mas você não tem fruto? Mostra seus frutos e esquece da roupagem, esquece daquilo que tá por fora, sabe? Eu acho bonitinho essa transformação progressiva de dentro para fora. Quando Deus começa a mudar o nosso coração. Tem gente que vai para a igreja e começa a se preocupar imediatamente com a roupa. Deus não está preocupado com sua saia curta, com seu decote, com a forma como você se achega diante dele. Mas é muito sério como você permanece. Me assusta uma pessoa que está dentro da igreja há muito tempo e ainda está andando com decote até no umbigo. Ainda está andando com roupa marcando calcinha. Ainda está andando de camiseta apertadinha. Os homens aí que gostam de andar de camiseta apertadinha e calça justa. Isso me admira, porque não teve transformação genuína. Não tem problema nenhum. Você conheceu Jesus hoje e você só tem essas roupas para poder usar. Mas na caminhada, o Espírito Santo, ele molda. Eu falo que isso aconteceu comigo desde o início da minha conversão até os dias de hoje. Quando eu converti, Deus falava assim, esse vestido tá curto, suas pernas tá fora demais. Muda isso. E hoje, quando eu ainda coloco uma roupa curta, ou eu coloco uma roupa que eu acho que tá legal, o Espírito Santo na frente do espelho fala comigo assim, tira isso. Isso não te convém usar. Não foi feito para você. Então, eu creio nesse Espírito Santo que ministra sobre as nossas vidas e vai fazendo uma transformação de dentro para fora. E nós vamos começando a transparecer em nossas ações o arrependimento que nós tivemos. É pelas obras que nós mostramos o lugar que nós alcançamos em Deus. Vamos prosseguir na leitura. Versículo 11. Eu batizo aqueles... Eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo. Ele limpará a areia onde os cereais são debulhados. Ele juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui nós vemos uma interpretação às vezes errônea. Eu busquei entender antes um pouquinho mais sobre isso, mas muitos entendem que quando João Batista está falando vai vir alguém maior, ele estava se referindo de Jesus. E vem alguém aí, o qual eu não sou digno de tirar as sandálias dele, eu não sou digno de carregar as sandálias dele, que as sandálias eram algo sujo,
né? As pessoas caminhavam muito, era algo sujo. Eles tinham o costume de chegar num determinado lugar e lavar os pés. E João Batista está falando, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E ele está vindo, eu estou batizando vocês com água, mas virá alguém que batizará vocês com água e com o fogo. Não, vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Muitos acham que esse fogo que está falando aqui, ó, é um fogo do Espírito. Mas lendo o contexto, esse fogo aqui não é o fogo do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu batizo com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui, ó, é um fogo consumidor. É um fogo que queimará toda má obra, toda obra que não é aprovada. Porque o Espírito Santo, ele vem. Espírito Santo vem com dons e vem com fruto. Dentro dos dons, nós vamos ver conhecimento da palavra, discernimento de espírito, dons de orar em línguas, dom de interpretar línguas, dom da ciência, sabedoria, um monte. Dons, amor. Esses são os dons. Fruto do Espírito: amor, domínio próprio, paciência, longanimidade, alegria, bondade, benignidade, sabe? Paz. Esse é fruto, esse é dom. Isso vem com batismo no Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, tá? Muitos acham que falar em línguas é ser batizado com o Espírito Santo. Não. Falar em línguas é uma manifestação de que o Espírito está aí, de que ele derramou um dom sobre a sua vida. Porém, quando que o Espírito entra na vida de um ser humano? Quando ele conhece Jesus e fala assim, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu acredito em Jesus encarnado. Todo demônio não consegue falar que Jesus ele veio em carne. Então você quer saber se uma pessoa tem demônio? Pede ela para falar assim, fala que Jesus vem em carne. Reconhece que Jesus vem em carne. Demônio não gosta de falar isso. Então toda pessoa que fala, Jesus ele veio em carne, Jesus ele veio encarnado, eu reconheço Jesus como Salvador, esse tem o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo, ele vem acompanhado aí com a sua bagagem, ele vem com algo lindo sobre a nossa vida, e na medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos manifestando dessa presença que está dentro de nós. Lindo é quando a gente olha para alguém com dons, alguém com fruto, manifestando a vida de Cristo. Eu creio que isso é progressivo. Quando eu me converti, as pessoas falavam que batismo com o Espírito Santo era falar em línguas. E eu lembro que na igreja onde eu estava, os meus amigos todos falavam em línguas. E eram um grupo aí de uns 10, 12 amigos. E eu ficava indignada que eu não falava em língua, gente. Eu ficava muito bolada. E eu fiquei 1 ano e meio buscando falar em língua, sabe? Eu falava, Deus, por favor, me batiza com teu Espírito. Eu quero ter o Espírito Santo. E eu ficava lamentando ali com o Senhor. E eu fazia muito jejum. Eu lembro que eu fiz 1 ano inteiro de jejum, de meia-noite a meio-dia. 1 ano sem comer até meio-dia, gente, porque eu queria o Espírito Santo. Lembro que por diversas vezes, por pirraça, eu deitei na cozinha de casa e eu falei, só levanto daqui na hora que o Senhor me batizar. Se o Senhor não me batizar, eu não vou levantar daqui. Eu falei, vou ter pneumonia, vou ter um monte de coisa, porque Deus me batizava. E eu buscava, gente, pensa numa pessoa que buscava batismo com o Espírito Santo, porque eu entendia dessa forma. Hoje eu não entendo assim, mas é muito importante você buscar o dom de falar em línguas, porque o dom de falar em línguas, ele edifica a sua alma. Quando ele vem para a igreja, tem que vir com interpretação, porque ali edifica o corpo. Mas sozinho, dentro da sua casa, às vezes num momento na igreja onde você está louvando, você começa a falar em línguas, isso traz edificação para a sua alma, para o seu espírito, tá? E tem coisas que Deus vai ministrar com a gente por meio do falar em línguas, mas não é só dessa forma que ele ministra. Se você não fala em línguas, não se sinta cobrado, não se sinta pressionado, não ache que você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é muito além do falar em línguas, tá? Então você pode buscar outros dons. A palavra lá em 1 Coríntios 12 vai dizer, busque com zelo os dons. Esses são os dons, mas busque, sabe, o que você quer. Liliane, bom dia. Busque com zelo o dom que você quer. Mas ele falou assim, olha, dos maiores, o maior dom é o amor. Esse é o maior que nós precisamos buscar todos os dias. Amar é um dom. Então, virá o Espírito Santo. Esse nos batizará com o Espírito Santo, Jesus. Mas ele batizará também com fogo, né? Ele trará também
o fogo. O fogo é para quê? É para separar a palha do trigo. E no final, ele queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, esse fogo aqui, ó, é um fogo consumidor. É um fogo que vai aniquilar. Não acha que esse fogo que João Batista está falando é fogo de espírito, de ficar rodando no manto, que não é isso não, tá? É um fogo que vai consumir, que vai acabar com aqueles que não têm uma conduta certa diante do Senhor. Versículo 13. O batismo de Jesus. Jesus foi para Galileia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que você vem a mim? E Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus lhe requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, gente, isso é lindo. O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Este é o meu filho amado. Grifa isso na sua Bíblia. Em que me dá grande alegria. Em outras traduções vai dizer, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em que me agrado. Jesus aqui, gente, a gente vê uma aparição aqui agora da Trindade. João Batista, na hora que ele vê Jesus, ele fala assim, é esse que vai vir, que vai nos salvar. Esse é o libertador, esse é aquele de quem eu tô falando no deserto. Ele chegou, olha como ele chegou. E ali Jesus fala assim, eu quero ser batizado por você. E aí João fala, mas não faz sentido, por quê? Porque para João, batismo era arrependimento de pecado. E Jesus tinha pecado, gente? Jesus não tinha pecado, mas nesse momento ele já estava tomando sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, e ele estava falando assim, eu preciso me arrepender por eles. Eu preciso ir aqui e fazer esse procedimento. E ele fala algo muito bonitinho, que ele fala, nós devemos fazer, sabe por quê? Porque Deus quer. Deus quer que nós façamos. Tem muitas coisas que nós não entendemos e não compreendemos na nossa caminhada com Cristo, mas nós precisamos fazer porque Deus quer. Gente, se Jesus, sendo Deus, ele fez algo que o Pai pediu, por que nós ignoramos a voz do Espírito Santo? Porque quando ele pede pra gente falar pra alguém que ele ama aquela pessoa, a gente não fala? Porque quando ele pede um posicionamento nosso, nós não corremos para fazer esse procedimento? Nós precisamos, sabe, voltar nesse lugar de humildade, nesse lugar de reconhecer a voz de Deus e falar assim, Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor me manda. Sabe, não interessa a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Jesus, ele deu esse exemplo. E olha uma coisa bonitinha de ver. Aqui, nesse versículo 16 ao 17, nós vemos a aparição da Trindade. Jesus sendo batizado, uma pomba simbolizando o Espírito Santo desce e pousa sobre ele, Jesus, Espírito Santo, e uma voz do alto dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma aparição da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é Deus operando em três pessoas. Um único Deus, não existe três deuses, tá? Um único Deus operando de forma diferente, sabe? Diferente. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a Trindade. Se eu entrar nesse assunto agora, a gente delonga muito. Mas aqui nós vemos a aparição da Trindade. E olha o que Jesus, ele escuta do seu Pai. Este é meu filho amado, em quem me dá alegria. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa palavra, se você um dia aceitou Jesus, ela está sobre a sua vida. Nem todos são filhos de Deus. O mundo fala assim, porque eu sou filho. Não é todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Filho só é aquele que aceita Jesus como Salvador. Porque Jesus, ele é o primogênito de muitos filhos. Ele nos faz ser filho, ele nos dá direito à paternidade de Deus quando nós, com a nossa boca, confessamos, eu aceito o Senhor Jesus como suficiente Salvador da minha vida. E aí o Pai, ele fala, você é meu filho amado. Se você chegou nesse lugar de filho, Deus fala, você é meu filho amado. Quero te falar nessa manhã, Mariana, Gisele, Bela, Liliane, cada um de vocês que estão me assistindo, vocês são amados pelo Senhor.
Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dado alegria para ele? Porque ele vira para Jesus e fala: você é meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. E bonito de ver é que Jesus, ele não fez nada até aqui nesse ponto. Jesus não tinha começado o seu ministério. Isso nos mostra que Jesus, ele tá dando alegria para o Pai. Jesus, ele mostra que Deus amando ele, independente das suas obras. Jesus não tinha começado o seu ministério. Deus não te ama por aquilo que você faz. Para de achar que o amor de Deus está condicionado àquilo que você faz. Tipo, hoje eu fiz tudo certo, hoje Deus está me amando. Hoje eu não fiz tudo certo, Deus está me detestando. Lógico que não tem isso. Deus, ele ama independente daquilo que você faz. Mas, porém, a alegria no coração de Deus é gerada quando nós nos comportamos de uma boa maneira. Se você virar hoje para um pai, para uma mãe e falar assim: você ama seu filho? O pai e a mãe vai responder: sim, eu amo. Pergunta para uma mãe que tem um filho preso, ela vai continuar amando aquele filho, porém a atitude dele desagradou a mãe, desagradou o pai. Da mesma forma somos nós para com Deus. Nada vai nos separar do amor do Pai. A palavra diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nem nada, anjos, nada poderá nos separar do amor do Pai. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então escolha nessa manhã agradar a Deus. E olha aqui, Deus, ele está falando: Jesus, filho, você é meu filho amado que me alegra. Queira nessa manhã arrancar sorrisos de Deus. A palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Todos os dias eu sou muito engraçada, né? Tem dia, né? Todo dia que eu sou engraçada, não. Mas eu viro para Deus e falo assim: papai, tô precisando de força, deixa eu te alegrar. Deus, se alegra comigo, porque se você se alegra comigo, o Senhor renova minhas forças. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. E eu fico assim: Deus, eu tô te fazendo rir? Tá tudo certo aí entre nós dois? Porque eu preciso de força. A alegria do Senhor é a minha força. Deus se alegra com seus bons comportamentos. Escolha ser santo, escolha ser separado. Hoje nós vivemos numa nação que prega pouco arrependimento de pecado. E eu quero te falar nessa manhã: arrependa do seu pecado, arrependa do seu mau caminho. Para de ser hipócrita, para de ficar falando que você serve a Deus, mas quando na verdade você está distante dele. Você não tem nada de Deus na sua vida. Você está falando que você conhece a Deus, mas você continua praticando as mesmas obras. Para de falar que você conhece a lei de Deus, sendo que você está sendo um fariseu. Está falando com os outros, está querendo mostrar aos outros folha que você não tem. Frutos que não existem dentro de você. Arrependa do seu pecado, do contrário, você será como uma árvore cortada e lançada no fogo. Deus, ele é graça, Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é espada nas mãos, ele é fogo nos olhos. A ira de Deus, ela vai vir sobre um povo que não reconhece ele como Deus. Chega, sabe? Chega de ficar andando da forma que você tem andado. Muda os seus comportamentos, meu irmão. Muda seu comportamento, minha irmã. Volta o seu coração hoje. Vontade de pecar você vai ter até o final da sua vida. Mas se arrependa, raça de víboras. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Quem te ensinou a conhecer a lei e não praticar? É hoje, gente. Acorda, igreja. Levanta um povo aí com sede de arrependimento, um povo com sede de mudança de comportamento, porque quando a gente gera essa sede, nós começamos a pregar dentro da igreja arrependimento de pecado. Hoje se prega muito a graça, hoje se prega muita riqueza, se prega muita prosperidade, se prega muito milagre, prodígios, maravilhas, mas isso não te salva. O que me convence não é as atitudes que você faz por milagres e maravilhas, mas me convence um caráter transformado. Jesus, ele já te tirou de laço de morte várias vezes, mas mesmo assim você permanece no mesmo caminho. Acorda hoje. Acorda. Essa palavra de sacudir e falar assim: volta pro caminho, meu filho. Enxerga, vai batizar, vai procurar Cristo. Se arrependa do seu mau caminho. Você é filho amado, mas talvez não está dando alegria para Deus. Então queira ser essa pessoa aqui, este é o meu filho amado, ao qual me dá muita alegria. Entra para esse lugar nessa manhã em nome de Jesus. Eu ministro transformação, eu ministro arrependimento verdadeiro e genuíno sobre a sua vida. Capítulo 4,
a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele não ficou sem beber, tá? Muitos vão falar que ele ficou sem beber. Ele não ficou sem beber. Ele ficou sem comer. Ele teve fome. O tentador veio a ele e disse: se você é filho de Deus, ordene para que essas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas ela vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. Primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção aqui. Qual que foi a última palavra que nós vemos lá no capítulo 3? Jesus escutando do seu pai: você é meu filho amado, a quem me alegra. E aqui Jesus vem falando, o diabo vem falando para Jesus: se você é filho de Deus, ordene para que essas pedras se transformem em pães. E qual que é a primeira coisa que o diabo ele faz com Jesus? Ele testa a paternidade de Jesus. Ele está falando: se você é filho mesmo, transforme essa pedra em pão. Só que Jesus ele foi para o deserto alimentado. Ele foi para o deserto saciado das palavras do pai dele. A última coisa que ele escutou do pai dele antes de ser conduzido ao deserto foi: você é meu filho amado. Eu quero te falar nessa manhã: você só vai ser comprado pelo mundo, você só vai ser seduzido, você só vai cair em tentação se você não for regado no seu dia a dia com as palavras que vêm do céu. Hoje Deus está te falando: você é meu filho amado. Não deixe que Satanás venha falar assim: ah, já que você é filho de Deus, por que você não tem uma casa? Se você é filho de Deus, por que você não tem um telefone novo? Se você é filho de Deus, por que sua empresa não prospera? Se você é filho de Deus, por que você não casa? Se você é filho de Deus, por que você não tem um filho? Por que você é estéril? Se você é filho de Deus, por que seu trabalho, o trabalho da sua mão não é abençoado? Para de ficar comendo as palavras de Satanás. Seja alimentado nessa manhã. Você é filho amado e ponto. A sua graça me basta, Pai. Não, você não precisa ter bens para provar o amor de Deus. Jesus, naquele momento, ele foi provado quando o diabo disse: transforma essa pedra em pão. A primeira tentação de Jesus é acerca da identidade dele no Pai. Se você é filho. E Jesus rebate na palavra que, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus é: você é filho. Agora eu quero te perguntar, você que tem relacionamentos, pessoas que estão à sua volta, você tem deixado as pessoas que moram na sua casa sair com fome? Quando uma pessoa ela sai com fome de casa, ela é alimentada pela primeira palavra que vem. A primeira palavra que é lançada sobre a vida dela. Alimente os seus filhos. Fala com ele assim: ó, você é um filho amado. Para que quando ele chegue na escola, o amiguinho falar com ele assim: você é feio, você não sabe, você é burro. Ele falou assim: quem tá te falando? Porque a minha mãe, o meu pai disse que eu sou amado. O meu pai disse que eu sou inteligente. O meu irmão disse que eu sou inteligente. A minha mãe disse isso. O meu filho disse isso. Alimente as pessoas que estão à sua volta com uma palavra vinda do céu. Manda, profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza sobre o seu casamento. Talvez seu marido saia para trabalhar todas as manhãs e ele não recebe uma palavra sua. Uma palavra dizendo: eu te amo. Você é meu marido amado. Você é minha esposa amada. Aí quando vem alguém com boca de Satanás falando assim: ai, você é bonito. Minha esposa nunca falou isso. Meu esposo nunca falou isso. Nossa, ninguém nunca falou isso. Alimente as pessoas, deixa elas ir para o deserto, mas alimentado. Jesus ele estava alimentado por uma palavra vinda do céu. E é bonito ver que todas as vezes que Satanás vai debater algo com Jesus, Jesus rebate ele na palavra. Quando ele fala assim: se você é filho de Deus, ordene para que essas pedras se transformem em pães. Ele está citando aqui Salmo 91. E Jesus ele rebate na palavra falando assim: nem só de pão viverá o homem. Eu não anotei a referência, mas também é uma palavra, tá? E aí lá no versículo 5 vai continuar: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e ele disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: ele ordenará aos seus anjos que o proteja, eles sustentarão com as mãos para que não machuque, e em pedra alguma. Outra vez Satanás está citando salmos com Jesus, e Jesus rebate falando: Jesus respondeu: as escrituras
também dizem: não põe à prova o Senhor teu Deus. Gente, diabo fala na palavra, Jesus rebate na palavra. E você, quando Jesus fala com você assim: ah, você não tem a casa que você tanto sonha, Deus falou que tudo que pedir em seu nome Ele te dará. Você não tem. Por quê? Gente, mas a palavra também fala que tudo aquilo que nós pedirmos conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele já propôs em seu coração. Não é você falar assim: ah, quero uma casa, estralar o dedo e a casa chegar. A sua vontade, ela tem que casar com a vontade de Deus. Você tem rebatido as palavras que Satanás tem lançado diante de você na palavra? Ou você não sabe a palavra para poder rebater com o diabo? Muitos caem nas lorotas de Satanás porque não sabe a palavra, não sabe a palavra. Come a palavra, gente, come a palavra. Olha, não para ego próprio, não é para minha glória, tá? Eu tô estudando Mateus com vocês, mas o livro que eu tô lendo é Levítico. Eu tô lendo Levítico e eu me comprometi com o Senhor de, nesse ano, ler todos os dias Provérbios. Eu leio em horários diferentes do dia, mas eu leio Provérbios, eu leio Levítico e eu tô lendo Mateus. Por quê? Porque eu preciso mudar, gente, eu preciso ser transformada. Minha natureza é ruim. Quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu reconheço que eu sou ruim. Mas eu reconheço que eu preciso de Deus. É por isso que eu tô lendo a palavra. Só que se você ficar só aqui escutando Mateus, vai resolver sua vida não, tá? Sinto muito, não vai resolver sua vida. Você pode estar achando o máximo. Uau, isso que a Raira falou foi o máximo. Mas isso aqui é um alimento vindo de outra fonte. Busque você direto na fonte e Deus ministrará ao seu coração, tenho certeza. A segunda tentação de Jesus foi essa. Sobe aqui desse alto mais, sobe desse ponto mais alto e desce ali na entrada do templo, né? Use poder, porque Deus ele vai falar que ele vai te segurar, que ele vai mandar anjos, né, para te segurar, para que nada te aconteça. E Jesus rebate: não põe à prova o Senhor teu Deus. Toda hora eu perco minha lapiseira. Em seguida, o diabo levou até o monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: eu lhe darei tudo isso. E declarou: basta se ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras também dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e o serviram. Agora eu quero mostrar para vocês 3 pontos. O diabo, ele sabia que Jesus, ele era rei. Mateus, ele vai trazer aqui essa imagem a todo tempo, querendo mostrar que Jesus, ele é rei. Anota isso em cima da sua Bíblia a todo tempo. Mateus vai mostrar Jesus como rei. Jesus, ele é rei. E ali, Satanás estava querendo dar um atalho para Jesus, para falar assim: ah, já que você é rei, por que você não mostra, né? O pão aqui, ó, transforma essas pedras em pães. Os pães aqui simbolizam riqueza, né? O pão, ele simbolizava economia. E ele está dizendo para Jesus: coloque a sua confiança nas coisas. Satanás, ele faz isso até hoje com a gente. Coloque a sua confiança na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no sucesso que você tem, né? Não se compre por essa primeira tentação. A segunda tentação, ele fala assim: olha, se você é filho de Deus, salte daqui, caia lá na entrada do templo, deixa as pessoas te verem chegando, voando. Jesus podia fazer isso e ali ele seria comprado, ele compraria o povo pelo poder, né? Não coloque a sua confiança no seu desempenho religioso, naquilo que você pode fazer de sobrenatural. Não se apoie no seu desempenho religioso. Tem muita gente escondendo caráter, escondendo o seu rosto atrás de desempenho religioso. Não se esconda atrás disso. O diabo, ele queria que Jesus usasse de poder para que o reino dele fosse manifestado, mas Jesus falou assim: ó, meu reino não vem dessa forma. O terceiro ponto, a terceira tentação dele foi política, que ele falou assim: olha, eu te darei tudo isso aqui. Ele abre uma visão diante de Jesus e mostra todos os reinos, e ele falou: tudo isso aqui eu vou te dar se prostrado me adorares. E ele rebate e fala: eu vou adorar somente o meu Pai, eu vou adorar somente meu Deus. Não coloque a sua confiança nas suas alianças, no poder que você tem e exerce sobre a sociedade, aquilo que você influencia. Não coloca a sua confiança nem nas suas ações, nas coisas que você tem, no seu desempenho religioso, nas suas alianças. A sua confiança deve estar
na cruz, e Jesus ele mostra que ele não vai manifestar o reino por coisas, nem por desempenho religioso, e nem por alianças, nem por poder, nem por reinos, mas ele mostra o seu desempenho, ele coloca a sua confiança na cruz do Calvário, e é pela cruz que ele nos salva. E ali a gente vê, sabe, a gente tem que olhar para a cruz e falar assim, é nessa aqui que tem que estar a minha confiança. Eu quero estar nesse lugar. Gente, e ali Jesus ele vence a tentação do deserto. Os anjos vêm e o alimenta. Aí vai começar ali o ministério de Jesus. Lá no versículo 12 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: quando Jesus soube que João havia sido preso, ele voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum. Cafarnaum era uma rota comercial. Era um lugar onde chegava muita gente. Então Jesus usou de estratégia para poder anunciar o reino dele. Junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e de Naftali. E cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 9, vai falar assim: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar além do Jordão, na Galiléia, onde vivem tanto gentil, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Gente, eu quero te falar que uma luz brilhou. Uma luz chegou na cidade, e essa luz, ela quer estar sobre as nossas vidas. Isso é Jesus. Jesus, ele tá aqui, olha, falando assim: eu amo esse povo e eu vou por eles, eu morro por eles. E continuando vai falar assim: e a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E qual que era a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, está vindo o meu reino. Jesus começou a falar. Gente, a ministração de Jesus é só em cima de arrependimento. Arrependa, arrependa, arrependa dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pensamentos, arrependa das suas atitudes, arrependa, arrependa. Nessa manhã a mensagem que eu quero deixar para vocês é: arrependa, arrependa. Versículo 18. Enquanto ele andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Esses são os primeiros discípulos a ser chamados, Pedro e André. Eles jogavam a rede no mar, pois eles viviam da pesca. Então, Pedro e André, eles eram pescadores. Jesus lhe disse: sigam-me, e farei de vocês pescadores de gente. O primeiro parênteses que eu quero abrir aqui para vocês é que Deus, ele não veio para mudar a sua profissão. Deus não veio para mudar as suas qualidades. Deus não veio para mudar as habilidades que existem dentro de você, mas Deus veio para mudar o seu propósito. Aqueles homens, eles eram pescadores de peixe, e Jesus faz deles pescadores de homens. Deus não quer tirar sua profissão de advogado, mas Deus quer te fazer um advogado do céu. Deus não quer mudar a sua profissão de professor de ensino médio, de fundamental, de maternal, mas Deus quer te fazer professor do reino. Deus não quer que você saia da sua profissão de médico, mas Deus quer que você seja um médico do céu. Tá vendo? Jesus não veio para mudar a sua habilidade. Jesus, ele pega a sua habilidade, aquilo que está no desejo do seu coração, com o propósito dele, e ele se manifesta nessa terra. Eu falo que por muito tempo, não sei se a Sabrina ainda está me assistindo, mas a Sabrina, ela fez um processo de coach comigo. Ela foi uma coach para mim, fui coach dela, e ela me ensinou muito. E uma das coisas que a Sabrina mais falava comigo é: Raira, você foi chamada para ser uma influência, você tem poder de influenciar pessoas. E eu, tipo assim, eu desde pequena eu sempre gostei de falar. Eu sempre gostei de manifestar. Eu sempre fui líder de colegiado, líder de sala. Eu era aparecida da escola, tinha apresentação de teatro, eu era principal. Eu fui oradora nas minhas formaturas. Eu sempre gostei de falar, gente. Mas será que eu podia falar só pro mundo? Não, eu preciso falar pro reino. Eu preciso falar para aquilo que tem de fato validade. Então eu não tenho dúvidas que Deus me chamou para falar. Eu só preciso alinhar para quem que eu tenho que falar. Eu só preciso alinhar o que eu vou liberar. Gostar de falar. Eu lembro que teve uma vez, eu acho que a Tássia tá aí ainda. Amiga, você tá aqui ainda? Teve uma vez
que eu fui apresentar um trabalho na sala, e trabalho de geologia. Gente, nem eu sabia o que eu estava falando. Eu juro que eu decorei o trabalho que eu tinha feito e eu comecei a falar na sala. Eu fui falando que aí a geologia tinha um motor que movia nas rochas, nananã. Eu coloquei uma emoção para apresentar o trabalho. No final a sala bateu palma. O povo gostava de me ver apresentando trabalho. Por quê? Porque eu gosto de falar. Eu tenho um poder muito alto de convencimento. Eu falei, velho, eu convenci meus professores de algo que nem eu sei. Esse é o meu propósito. Eu preciso falar. Eu gosto de falar. Eu escutei pessoas falando assim: ah, Raira, sua voz é gostosa. Eu gosto de te ouvir. Eu sei, gente, isso não é meu. Isso é de Deus. Ele me deu esse dom. Eu só preciso usar essa habilidade da maneira certa. Eu amava apresentar trabalho. Eu via gente tremendo apresentando trabalho. Gente, eu falava assim, por que essa pessoa tá tremendo? Falar é tão fácil. Porque pra mim é assim, é só falar. Nosso primeiro TIG. Meu Deus, todo mundo ficava boba com você falando. Sim, é uma habilidade que Deus me deu, amiga. Era habilidade, porque nem eu sabia o que eu estava falando. Mas falar é uma habilidade. E Deus faz de pescadores de peixes, pescadores de almas. Deus faz de alguém que gosta de falar para o mundo, alguém que vai falar para o céu. Alguém que é bom lá na geologia, que vai ser um geólogo do céu. Sabe? Alguém que limpa uma casa com excelência e vai limpar para Deus. Sabe? Eu vejo isso. Onde você está enxertado, Deus quer executar o propósito dele. E continuando no verso 20. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam consertando a rede num barco, com o pai Zebedeu. E Jesus chamou, e ele também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando na sinagoga, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivesse possuídos ou por demônios, que sofressem de convulsão, que fossem paralítico, Jesus o curava. Grande multidão o seguiam, gente da Galileia, de 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região leste do Jordão. Agora nós estamos chegando aqui ao final do estudo de Mateus e 2 pontos eu quero deixar para vocês. Eles largaram a rede rapidamente, eles começaram a seguir Jesus imediatamente. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre quando Jesus chamar, não olha para trás não. Larga tudo que você estiver fazendo e vai. Se Jesus te acordar de madrugada, levanta e vai. Vai escrever, vai ouvir aquilo que ele tem para te dizer. Se você estiver lavando vasilha e Jesus te chamar, vai. Se Jesus te chamar, se estiver dirigindo, para o carro. Porque por ele vale largar tudo. Por ele vale abrir mão de tudo que você está fazendo. Tudo, gente, tudo que você está fazendo, para tudo e segue ele. Por que eles seguiram Jesus imediatamente? Porque eles esperavam, eles aguardavam o Messias. Aqueles pescadores, quando a gente vai ver lá em Lucas, depois vocês podem ler Lucas, ler em Mateus também, você vai ver que aqueles pescadores, eles estavam esperando. Eles vão virar para os discípulos e falavam assim: olha, chegou aquele a quem a gente tanto esperava, chegou aquele que era o prometido, sabe? Ele chegou e eles se alegravam. E aqui do 23 até o 25, Jesus ele vai dar um resumo sobre tudo que Jesus fez. O resumo que Jesus fez: ele ensinava, ele pregava e ele curava. Anota isso na sua Bíblia. Ele ensinava como entrar no reino. E ele pregava que é chegado o reino. E ele curava, que era uma demonstração do reino. Então, nesse versículo, você puxa aí um parêntese, uma aspas, um colchete, e vai colocar assim: resumo. Jesus ensinava como entrar no reino, ele pregava, é chegado o reino, e ele curava, uma demonstração do reino. Hoje nós precisamos continuar dando sequência a isso que Jesus fez. Ensinar, gente, é chegado o reino. Pregar, olha, o reino está aí. Vocês precisam entrar por esse reino. E curar, né? Curar, manifestação, milagres, prodígios, sinais. É manifestação do reino nessa terra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu tô aqui bem preocupada pelo horário, que eu acho que só pode 1 hora na live, não é? A qualquer momento a live pode cair.
Mas a gente está chegando aqui no final de Mateus 3 e 4. E o resumo que eu quero deixar para vocês é: arrependam dos seus maus caminhos, sabe? Volte o seu coração a Deus. Não se seduza com palavras de prosperidade, palavras de maravilhas, de cura, de sinais. Não acompanhe isso. Não fique querendo ir em conferência, estar em um monte de conferência, em evento religioso, sabe? Mas queira a palavra, queira Jesus, porque só Ele pode transformar o seu coração. Aqueles que não se batizaram, eu te faço um convite nessa manhã. Procure, sabe, uma igreja para você se batizar. Se você morar perto de mim, quiser, pode vir aqui, eu batizo vocês. Na igreja temos batismo, temos discipulado, sabe? Não fica longe dessa ordenança. Corra para os braços do Pai. Haverá um que batizará com água, mas ele batizará com Espírito, encherá do Espírito frutos e dons, e batizará e virá com fogo consumidor para aqueles que não querem render frutos para Ele. Então nessa manhã seja edificado com essa palavra. A música do devocional de hoje é Colado a Ti. Eu esqueci quem que canta, mas é Colado a Ti. Escuta essa música é linda, gente. Vai falar assim: Abba me faz repousar. Vai falar pra gente andar bem coladinho, juntinho, sabe? A live não cai mais, não? Eita! Não cai mais não, Mari? Eita, glória! Vamos falar até 8 horas. Acabou. Ninguém segura a gente mais. Colado a Ti. Rafael Silva, tá? É a pessoa que canta essa música. Abba me faz repousar sob a sombra de tuas asas. Nananana. E antes eu estava sujo e só, mas tu me estendeu a mão e me abraçou com seu amor e me prendeu com seu olhar. É isso que Jesus faz, gente. Ele me abraça, ele me lança ali um olhar e eu fico presa nesse olhar. Gente, louvado seja o Senhor Jesus, sabe? Deus te abençoa, viu, Débora? Um beijo, 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 beijo. Que Deus te abençoa, tá? Bom trabalho. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Já quero orar por vocês, orar para que o Senhor faça com que vocês manifestem essa palavra, tá? Continue manifestando aí dessa palavra. Quem canta é Rafael, Colado a Ti, de Rafael Silva. Rafael Silva, vou escrever aqui e depois eu vou orar. Colado a Ti. Gente, eu sou apaixonada com Jesus. Apaixonadinha. Rafael Silva. Aleluia. Bom dia, Ana. Publicar a música do devocional. Vou fixar e agora nós vamos orar, tá? Eu tô muito, muito feliz com essa notícia que a live não cai mais. Depois de 1 hora. Bom dia, Lucas. Deus abençoe seu dia. Nós já estamos chegando aqui no final da live. Amanhã eu tô esperando vocês às 6h30. Convide um amigo. Chame alguém para estar com a gente no estudo de Mateus. Estamos indo agora amanhã para Mateus 5. Gente, a Bíblia de vocês está ficando rabiscada? Porque a minha tá desse jeito, ó, nesse nível. Vocês estão vendo? Olha isso. Olha isso. Tá, a minha Bíblia tá ficando rabiscada. Não sei fazer nada sem rabiscar, sem riscar. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, como é bom começar o dia na Tua presença, como é bom começar o dia na alegria do Senhor. Pai amado, nós aprendemos que nós precisamos nos arrepender. E uma coisa linda que ficou no meu coração é que o Senhor, Deus, falou com Jesus: você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você fortaleceu ali o caráter de Jesus para ele ir para o deserto e ser tentado por Satanás. Nessa manhã, Pai, eu rogo por essa identidade dentro de nós, para que nós possamos entender que somos filho amado, Pai, que independente daquilo que o mundo vai falar, que independente daquilo que o mundo vai colocar diante de nós, nós sabemos quem somos no Senhor. Nós não queremos ser comprados pelas coisas, pelas riquezas, pelo nosso desempenho religioso ou por política, Pai, por alianças. Nos livra disso, Pai, mas nós queremos ser convencidos pela cruz, a cruz do Calvário, a cruz que salvou a minha alma e a alma dos meus irmãos, nos salvou
salvou da morte, nos salvou do juízo final, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é advogado fiel. Muito obrigado porque o Senhor hoje está sentado à direita de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos, Pai. Muito obrigado por isso. Gera arrependimento de pecado dentro do nosso coração. Traga, meu Deus, convencimento para aquelas pessoas que precisam se batizar. Essa é uma ordenança divina, Pai. Aquele que confessar o Senhor e for batizado, esse será salvo. E é salvação que eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos conduza na Tua palavra, nos conduza na verdade, porque nós queremos alcançar a vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor faça você chegar nesse lugar de arrependimento em nome de Jesus. Amém e amém. Para aqueles que gostam, compartilha aí, viu? Um sorriso e um print. Deus abençoe vocês, viu? Que vocês continuem manifestando Cristo nessa terra. Sarinha, tô muito feliz, viu? Que você entrou aqui bem no início, tá aqui até agora. Que felicidade ver você aqui, viu, filha? Amém, Gilma, muito obrigada. Gente, cadê o Derson e o Didico que sumiu, hein? Alguém dá notícia deles? Eu sou apegada com as pessoas que me acompanham aqui na live. Quando elas somem, eu sinto falta. Paty, Patrícia? Seja bem-vinda, viu? Eu vi que é a primeira vez que você entra. Quem mais que tá aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Bom dia, mamãe. Mamãe, você é meu orgulho, viu? Faça um excepcional dia. Lindinha. Fofinha. Acabou a música, gente. 1 hora que eu falei. Agora, bora, porque tem academia, né? Quem que vai pra academia? Me conta. Quem que vai malhar? Hoje o dia tá corrido, eu tô um pouquinho cansada hoje, viu? Lhe amo 2. Ai. Ô, Maria, seja bem-vinda, viu? Compartilha com seus amigos, chama o povo para poder estudar Mateus com a gente. Eu creio num avivamento que vai vir pela palavra, sabe? Um avivamento lindo pela palavra. Maria, Patrícia, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Um beijo, um queijo. Vocês podem estar se perguntando, mas gente, será que ela é bonita assim todos os dias? Sou bonita assim todo dia, é algo que não tem como contestar, gente. Eu olho no espelho e eu falo assim, Deus, chega a ser desigualdade social. Acordo. Tem dia que meu cabelo ele não ajuda, não. Tem dia que Satanás ele levanta, sabe? Pra irritar, pra tentar, igual tentou Jesus no deserto. Mas tem dia que meu cabelo tá igual Tiago 1,17. Sem sombra de variação, sem mudança. Lindo. Ai, gente, é dom, não é meu, tá? É dom, o Senhor que me deu. Eu falo assim, Deus, você podia ter feito todo mundo assim, né? Porque aí todo mundo ia ser feliz e pronto, acabou. Ninguém ia ter problema de identidade, ninguém ia ficar sofrendo mais. Aí o povo começa a olhar e fala assim, não, mas eu queria ser igual a Raira. Ó, beleza, ó o tamanho daquela beleza. Ei! Eu amo vocês, viu? Ô Maria, Patrícia, não assusta não, tá? Eu sou assim sempre. E ontem, uma ordenança que Deus me deu foi nunca pare de sorrir, filha, nunca pare de sorrir. Eu creio que esse sorriso que eu entrego pra vocês aqui, que as brincadeiras que eu faço, eu creio que isso cura, sabe? Isso traz ânimo pra sua vida, que vocês façam mesmo um excepcional dia, lembrando desse sorrisão aqui que vocês estão começando o dia e falando assim, eu vou avançar. Esse sorriso aqui, gente, não é sinal de que eu não tenho problema não, tá? Eu tenho problema, eu passo por luta, mas o meu sorriso e a minha felicidade, ela não está em circunstâncias, ela está no Senhor Jesus. E agora eu vou pra academia e vou gravar rios lá na academia. Vocês que lutem pra ir lá curtir depois, tá? Vai lá na página do Instagram, curte tudo, comenta, compartilha. Tchau, gente, que eu já tô falando muito de mim. Você é cabeleireira, Patrícia? Você mora em Belo Horizonte? Me conta aí, você sabe trabalhar com cabelo assim? Igual o meu, maravilhoso? Eu nunca fui num cabeleireiro de cacheado, vocês acreditam? Aí vocês podem estar se perguntando, mas Raira, quem é que cuida do seu cabelo? Eu e o Senhor.
Eu oro falando em línguas, falando e vai ficando assim. Olha, tem grupo no WhatsApp, viu, Patrícia e Maria? Eu vou colocar o link agora assim que eu postar a live. Entra lá pra gente poder compartilhar daquilo que Deus Ele tem feito no nosso meio, tá? Obrigada, Maria, obrigada. Meu cabelo é lindo. Ah, tá muito longe, Patrícia, tá muito longe. Beijo. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser.